Shalom, shalom, Lalatov. Não sei se você está vendo esse vídeo agora de noite ou de manhã. Boker Tov, Erev Tov, que é Israel Ben Moshe. Eu ia dar continuidade nas paraxás semanais, mas aí hoje é Shabat, né? Hoje é sexta-feira à noite, né? Amanhã já é o Shabat. Já fiz a janta, já deixei tudo preparado. Agora é 1h da manhã, eu tô gravando, né? Consegui um biquinho de luz aqui para gravar. E eu falei assim, não, antes de eu começar as paraxás, eu preciso ensinar para esse povo a restauração das duas casas de Israel, porque senão eles não vão entender, né? Essa é uma chavinha que se você... Essa é o estudo que mudou minha vida. Eu, em algumas horas, eu já tinha lido a Bíblia e achava que tinha entendido. Mas aí depois eu peguei esse estudo. Eu falei assim, eu vi que eu não entendia, foi a nada, né? Agora sim eu estou aprendendo de verdade. Agora sim eu entendi a Bíblia. Depois que eu peguei esse estudo das duas casas de Israel. O cara foi de Gênesis a Apocalipse, o instrutor da Torá foi de Gênesis a Apocalipse em poucas horas. E eu entendi absolutamente tudo. Você quer saber, eu sou o gentil, eu sou um goim, né? Você quer saber quem são os gentios e os goins? Né? Você quer saber se você faz parte de uma casa que se chama Casa de Israel? Será que esse termo gentil ou goim está nas escrituras? Fica aí que você vai saber se você faz parte dessa família ou não. Foi esse estudo que mudou minha vida, que eu descobri que eu era israelita. Eu fazia parte de uma família que eu era descendente direto de Avraham, Isaac e Yaakov. Abraão, Isaac e Jacó. E eu tenho certeza que também, depois desse estudo, você vai se identificar. E você vai me agradecer muito por eu ter te revelado essa verdade que foi escondida pelo judaísmo, que foi... O cristianismo não sabe quase. Né? E quem sabe tenta esconder. Né? O judaísmo ortodoxo fala que é heresia. Né? Você entende? O messiânico, eles não contam isso, né? O judaísmo messiânico não conta isso porque eles não acreditam que o Mashiach é Yahweh. E por aí vai. Eles tentam esconder essa verdade a todo custo, de qualquer jeito. Esse estudo pode ser que fique um pouco longo. Espero que você tenha paciência para estudar. Mas esse estudo é o que vai mudar a sua vida. É uma chavinha para você entrar e sair de qualquer passagem e entender a Bíblia inteira. Absolutamente tudo. Você vai entender por que muitas vezes os apóstolos usavam termos, né, que você não conhece muito. E eles repetiam esse termo várias vezes. Quem falou com relação à restauração das duas casas de Israel? A Torá falou com relação à restauração das duas casas de Israel. Todos os profetas falaram com relação à restauração das duas casas de Israel. O Mashiach falava com relação à restauração das duas casas de Israel por parábolas o tempo todo. Os apóstolos ensinavam e pregavam com relação à restauração das duas casas de Israel o tempo todo. E você vai saber quem que é Israel e se você faz parte dele. Essa é a maior profecia das Escrituras. Se não for a maior, é uma delas. E você vai escutar isso de um israelita Nitzaren, que usa cobertura na cabeça, que fala o nome verdadeiro do Criador, que tem barba na cara, que usa tzitzit, e que está aqui para ajudar todos vocês. Mas principalmente para restaurar a minha família, porque eu tenho certeza que também, além de você que está aí do outro lado da tela, né, pessoas da minha família também vão estar assistindo e acompanhando os estudos. E eu não vou ser
Eu quero ser o sacerdote da minha casa. Então, eu primeiro estou pensando na minha família, obviamente. Mas, né, você também vai se identificar com esse estudo grandioso, maravilhoso. Né? E se você quiser me retribuir de alguma maneira, passe esse estudo milhares e milhares de vezes depois que você aprender. Bom, vamos começar. A gente vai começar, né? A gente deveria começar por Abraão, né? Mas vamos começar por Adão. Vai ser rapidinho, tá? A gente vai seguir uma sequência, né, nessa linha do tempo para que você não se perca. Adão, ele já estava nessa casa, né, até que o Criador fez Adão e Eva. Né? Eva passou na frente do marido dela, porque quem recebeu a ordem de não comer o fruto foi Adão. Ela passou à frente do marido dela, comeu do fruto da árvore, depois deu para o marido dela, e os dois foram expulsos do paraíso. E aí, nessa sequência, nessa linha do tempo, Adão teve filhos, né? Caim e Abel, um matou o outro, né? Disputa boba, besta, né? E depois disso Caim teve filhos, né? Até os anjos se corromperam, caíram, e a maldade se espalhou pelo mundo. Mas nesse meio tempo, Adão teve outro filho que se chamava Sete, e Sete também teve filhos e filhas. Até que chegou Noé, o descanso. Noé, descanso. E aí está prefigurado a vinda do Mashiach o tempo todo. Eu queria ter continuado essa semana para achar, né? Mas eu falei assim, eu vou ensinar primeiro essa questão das duas casas de Israel, depois eu continuo a Paraxá. Bom, depois de Noé, né, do dilúvio, Noé desceu da arca, né, dividiu a terra entre seus filhos, cada um ficou com a sua parte. E os filhos de Noé, né, os descendentes dos filhos de Noé começaram a pecar de novo, a ponto de o quê? Até o próprio Terá, o pai de Abraão, né, tinha Elohim que ele fabricava dentro de casa, com as próprias mãos, e idolatrava. Né? O Criador viu no coração de Abraão, né, um homem bom e justo, que não se curvavam a imagens ou coisas do tipo. Ele falou assim, eu vou escolher essa pessoa para fazer um pacto com ela, né, por ser um homem justo. Então ele chegou na porta da casa de Abraão e... Abraão, você está aí? Bateu lá. Abraão, você deixou entrar? Abraão, eu quero fazer uma aliança com você. E aí nós vamos para Gênesis, capítulo 13, do versículo 14 ao 16. Vamos ler lá. Bom, agora é 1h da manhã, tá? Mas vamos dar continuidade. E Yahweh disse a Abraham, até então ele não tinha trocado o nome dele, que significa Abraham, Abraão, pai de nações, né? Você vai entender por que o nome dele é desse jeito. Depois que Lote havia se separado dele, versículo 14. Levanta os teus olhos, olha o lugar onde tu estás em direção ao norte, sul, leste e oeste. Pois toda a terra que você vê, a ti eu te darei, e a tua zera Leolam Vaed, para todo sempre. E farei da tua zera como o pó da terra, de forma que se um homem puder contar o pó da terra, então a tua zera também poderá ser contada. Veja bem, aqui ele faz duas promessas. Uma, eu vou te dar a terra, e uma, eu vou te dar uma multiplicação gigantesca. Mas Sara era estéril. Como assim ele faz uma promessa dessa para uma pessoa estéril? Mas ele falou que iria multiplicar a zera, a semente, o esperma, a descendência de Abraão.
Veja bem, esse termo vai ser repetido depois com Isaac e Jacó. Tá? Vamos continuar. Eu te darei a terra, né, e uma descendência. Vamos para o outro capítulo, onde que está Isaac já, né? Gênesis capítulo 26, versículo 2 ao 4. Vamos lá. E Yahweh apareceu a ele, né? Cadê? Deixa eu ver. E Yahweh apareceu a ele e disse: Não desça para Mitzrayim, ou para o Egito, né? Habite na terra sobre a qual eu te falarei. Resida nesta terra, e eu estarei contigo, e te abençoarei, a ti e a tua zera. Eu te darei todas as nações da terra. Qual que é o termo usado? Nivrehu. Todas as nações da terra. E eu cumprirei o juramento que eu fiz a Abraham, teu pai, né? Eu farei da tua zera se multiplicar, né? Veja bem. Eu farei a sua zera se multiplicar como as estrelas no céu, e todas as nações serão dadas para a tua zera. Em tua zera, ou a tua semente, serão abençoadas e misturadas, nivrehu, né? Podia ser ivrehu, mas é nivrehu que ele usa. Espalhado e misturado. Tá? O termo usado no hebraico é nivrehu. Tá? Eu vou fazer com que sua semente seja espalhada e misturada, nivrehu, em todas as nações da terra. E todas as nações da terra serão abençoadas. Veja bem, nações em hebraico é goim. Você não é goim? Você não é gentil? Aqui fala assim, através de ti, aqui já está prefigurando as diásporas, tá? Vou espalhar sua semente por todas as nações da terra. Você lembra da parábola lá, do joio e do trigo? Né? Queria espalhar a semente pela terra. Pois é. Será que tem alguma coisa a ver? Né? Eu vou ler de novo todinho essa passagem aqui. E apareceu a ele e disse: Não desça para a terra do Egito, habite na terra sobre a qual eu te falarei. Resida nesta terra, e eu estarei contigo. Eu te abençoarei, a ti e a tua zera, e te darei todas as nações, todas essas nações. E cumprirei o juramento que eu fiz a Abraham, teu pai. E eu farei da tua zera se multiplicar, como as estrelas no chamaíns, ou como as estrelas no céu. E todas essas nações serão dadas para a tua zera, e em tua zera serão abençoadas e misturadas todas as nações da terra. Tem mais uma passagem aqui que eu gostei aqui, que eu vou falar também. Muito boa essa passagem aqui. Você será como as estrelas no céu. Você conhece alguma religião que usa o símbolo de uma estrelinha atrás do carro? Ou uma estrelinha dentro de uma sinagoga? Os judeus, né? Por que será que ele está abençoando, hein? Pois é, né? Não vou entrar nesse termo agora, porque conforme a gente for estudando as paraxás, você vai entender um pouquinho mais. Mas o próximo eu vou falar, tá? Bom, então aqui a gente já leu um negócio bem importante, Nivrehu, né? Espalhado e misturado em todas as nações da terra. Vamos aqui pro próximo. É Gênesis 28, versículo 3 e o 4. Vamos lá.
Bora lá. Aqui é a bênção, né? El Shaddai te abençoe e te faça frutífero, que te multiplique e te torne uma congregação de nações. El Shaddai te dê a Beracá, ou a bênção de Abraham para ti, e para a tua zera contigo, e tu possa herdar a terra na qual tu és estrangeiro, na qual Elohim deu a Abraham. Peraí. Aquela terra onde ele era peregrino, uma espécie de nômade. O Criador disse que iria dar aquela terra para ele. E ao mesmo tempo também, né? Olha só a bênção aqui, ó. Que te faça frutífero. Frutífero, frutífero. Será que algum patriarca se chama frutífero? Efraim. Efraim é frutífero, né? Começa a prestar atenção nisso, tá? Efraim é frutífero. E a bênção da multiplicação tá sobre Efraim. Será? Vamos ver. Vamos ler de novo. El Shaddai te abençoe e te faça frutífero, e te multiplique e te torne numa congregação de nações. O que acontece? O termo usado aqui é Leikahal Amin. Kehilá, por exemplo. Kehilá significa congregar. Né? Amin significa goim. Né? São termos, Amin, Leikahal Amin são termos intercambiáveis. Né? Poderia ser Kehilá Goim, alguma coisa nesse sentido. Congregar. Primeiro ele disse que ia espalhar a semente de Abraham por todas as nações, mas depois, congregar significa reunir. Na parábola lá do semeador, né, que vai semear o trigo, do joio do trigo, né, ele fala que vai espalhar a semente, mas vai nascer o joio junto. Ele vai queimar o joio e depois vai reunir, congregar todos os trigos no celeiro. Reunir, congregar. Presta atenção. Congregar significa isso. Unir unir em um só lugar. Né? Congregação. Substituir esse nome hoje em dia para igreja, mas está errado. Não existe igreja no Novo Testamento. O termo não... eclesia, né? Eclesia é congregar, tá? Se você vê alguma vez lá no Novo Testamento a palavra igreja, né? Substitui ela por eclesia, por congregar, tá? Porque, por exemplo, quando fala lá no Novo Testamento sobre a congregação de Israel que peregrinava no deserto, né, com Moisés, era o mesmo termo, congregação. Né? Fala que é a igreja do deserto? Não, porque não é igreja. Tá? É a congregação. Tá? É a reunião. Tá? Bom, então vamos lá. El Shaddai te abençoe e te faça frutífero, te multiplique, te torne uma congregação de nações. El Shaddai te dê a Beracá de Abraham para ti e para tua zera contigo, e tu possa herdar a terra onde tu és estrangeiro, a qual Elohim deu a Abraham. Né? Vai até o... É o 4 mesmo. Agora vamos para o próximo. Só um instante. Gênesis 35. Do 9 ao 12. Vamos lá. Achei aqui, vamos lá. Bom, aqui Yahweh já aparece a Yaakov, né? Quando aqui fala que aquele anjo, né? Que ele luta com o anjo e tal. Não. Elohim apareceu a Yaakov outra vez quando ele voltou de Padan Aram e o abençoou. Elohim disse:
Teu nome não será chamado mais de Iacov, seu nome será chamado de Israel. E ele chamou seu nome de Israel. Quer dizer, o que antecedia esses patriarcas Isaac e Abraham, né? Basicamente a gente pode chamar Isaac e Abraham também de Israel. Tá? Agora a gente tem uma nação israelita, uma casa, né, com o nome de uma família. Você já viu essas famílias aí antigas que tem até um escudo com o nome, né? Pois é, agora a gente já tem um nome para nossa casa, Israel, né? Mas Israel é uma nação, né? Não é só uma casa, é uma nação. Então vamos continuar aqui lendo. Elohim apareceu a Jacob outra vez quando ele voltou de Padan e o abençoou. Ele disse-lhe, teu nome não será chamado mais de Jacob, seu nome será chamado de Israel. E ele chamou seu nome de Israel. Elohim disse, eu sou o El Shaddai, seja frutífero e te multiplique. Frutífero de novo, hein? Efraim. Uma nação de Goim e uma carralo Goim sairá de ti. Reis sairão dos teus lombos. Espera aí. Uma congregação de Goim. Aqui já está prefigurando as duas casas de Israel. Tá? Uma congregação de Goim, congregação pequena, né? E uma carralo Goim, uma grande nação, eu esqueci o termo aqui, mas uma congregação de nações, muitas nações, né, sairão de ti. Reis sairão dos teus lombos. E a terra que eu dei a Abraham e a Isaac, a ti eu te darei, e a tua zera depois de ti eu te darei. Né? Do mesmo jeito. Você não é goim? Você não é gentil? Você não foi espalhado entre as... Você não está nas nações ou você está na terra de Israel hoje? Tá vendo? Será que você é israelita? Não sei. Mas eu acho que é, hein? Será? Vamos entender esse Paranauê aí, né? Vamos ver. Agora a gente vai lá para Gênesis 48. Eu tô fazendo rapidinho, pessoal. Por quê? Porque esse vídeo, a tendência dele é ficar muito grande. Né? Então, para que isso não aconteça, eu tô tentando fazer o mais rápido possível. Eu poderia ficar falando muito mais aqui, mas eu tenho que resumir o máximo possível para ele não ficar indigesto. Né? Gênesis 48, do versículo 12 ao 19. Cadê 48? E a Rousseff, bom, primeiro, vamos explicar aqui, né? Então, o que acontece? Depois de Gênesis 35, né? E a Rousseff vai para o Egito, né? Ou José vai para o Egito. Né? Lá ele vira governador, depois ele traz sua família. E já com Israel moribundo, né? Israel passou os últimos anos com José e com seus outros filhos tal, e tudo mais. E no final de sua vida, Israel, moribundo, já prestes a morrer, ele vai abençoar os filhos e os netos. Então a gente está aqui nessa passagem aqui, tá? Então pega essa linha do tempo aí, tá? Agora a gente já passou de Abraham, Isaac e Jacó, né? E a gente já chegou no Egito, né? Israel está prestes a morrer, e antes de morrer ele vai abençoar os netos primeiro, em Gênesis 48, depois ele abençoa os filhos em Gênesis 49. Poderia falar também sobre a restauração das duas casas de Israel em Gênesis 49, mas não há necessidade, vamos falar... talvez a gente fale isso em outro momento, quando chegar na Paraxá. Mas assim, ó, vamos lá. Gênesis 48, do versículo 12 ao 19. E a Rousseff, os tirando de entre os seus joelhos dele, o mesmo se prostrou com sua face na terra. E a Rousseff pegou Efraim à sua direita,
e à esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, à direita de Israel, e os trouxe para perto de si. Israel, né, o patriarca, estendeu a sua mão direita e colocou sobre a cabeça de Efraim, né, que era o mais moço. E a mão esquerda ele colocou sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos conscientemente para Manassés, que era o Barror, né? Então, tipo assim, o que ele fez? Ele pegou e cruzou os braços, né? Era para ele ter colocado a mão direita na cabeça de Manassés, né? Mas a mão direita foi sobre a cabeça de Efraim, né? Então ele abençoou a Yahusef e disse: Elohim, diante de quem os meus pais, Abraão e Isaac, tiveram seu alahá, o seu caminho, e o Elohim que alimentou-me toda a minha vida, desde que nasci até este dia, o Malak que me redimiu, aquele Malak que ele lutou, né, que feriu a coxa dele, era quem? Era o Machia. Tá? Aquele Malak, aquele mensageiro com quem ele lutou, que feriu a coxa dele quando ele estava cruzando o rio lá em Padan Aram, quando ele estava em Padan Aram ainda, né? Aquele era o Machia. O Malak que me redimiu de todo o mal e abençoe esses moços e permita que o meu nome Israel seja chamado neles. E o nome dos meus pais, Abraham e Isaac, e conceda que se multiplique como uma multidão de peixes, ou muitos no meio da terra. Espera aí, vamos lá. Tem muita coisa aqui que eu quero que vocês entendam. Primeiro, Efraim significa frutífero. E ele colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Tá? Vamos lá. O Malak me redimiu, abençoe esses moços e permita que meu nome Israel seja chamado neles. Quer dizer, eles não são mais filhos de José. Né? José, se você tiver outros filhos depois desse, esse sim pode ser chamado de filhos de José. Mas esses dois moços aqui, Efraim e Manassés, não serão mais seus filhos, eles serão os meus filhos. O que Israel fez? Ele tomou esses dois moços para si. E ele falou assim, eu vou colocar o meu nome nesses dois rapazes aqui, Efraim e Manassés. Você entendeu, José? Eles não são mais seu filho, são meus. Eu tomei eles para mim. Primeira parte é isso, tá? O Malak que me redimiu de todo o mal, abençoe esses moços e permita que meu nome Israel seja chamado neles, e o nome de meus pais, Abraham e Isaac. Conceda que se multiplique-se como uma multidão de peixes, vaidag, né? Ou muitos no meio da terra. Uma multidão de peixes, vaidag. Dag em hebraico é peixe. Né? Tem uma tribo que se chama Gad, né? Quando você usa a rematria também dá para você entender que... Mas assim, ó, tirando isso de lado, vamos lá. O que acontece quando você joga um peixinho no meio do lago? Daqui um ano você vai lá, tem 1 milhão. Né? Você joga alguns peixinhos daqui... Então eles vão se multiplicar aos milhares. O que Efraim e Manassés recebeu aqui foi a bênção da multiplicação. Eles vão se tornar muitos. E marca esse nome Efraim aí, que você vai precisar dele na frente. Frutífero. A bênção da multiplicação chegou para quem? Para esse rapaz aqui. Por quê? Porque a mão direita de Israel estava sobre ele. E esse rapaz aqui, agora, ele é o primogênito. Lembra que Reuven perdeu a primogenitura lá porque ele se deitou na cama do pai dele? Né, com Bilá? Então, não é mais Reuven o primogênito, ou o sucessor, o irmão, o segundo irmão mais velho. É quem? É esse Efraim. Efraim agora é o primogênito de Yahweh. Tá? A bênção foi passada para ele. Né? E por que o judaísmo não gosta disso? Porque senão eles vão ter que respeitar um pouquinho mais. Né? Hoje, quando você vai lá... Esses dias eu vi um rabino falando que Moisés era judeu.
Moisés não era judeu, era levita. Existe 12 tribos em Israel, né? Saiu Levi, né? Mas continua sendo Levi, porque Levi ficava em todas as tribos, né? Parte de Levi ficava em Efraim, em Manassés, em Gade, né? Ficava em Zebulon, Naftali, Asher, por aí vai. Então Levi ficava em todas as tribos, tá? Ele ficava misturado entre todas as tribos. Mas assim, saiu Levi, entrou Efraim e Manassés, né? Continuou 12, tá? Mas a bênção da multiplicação e a primogenitura ficou sobre quem? Ficou sobre esse rapaz Efraim aqui. É isso que eu quero que vocês entendam, né? Eu estou indo muito rápido, pessoal, mas se vocês não entenderem, a gente vai ter que refazer esse vídeo aqui de novo, tá? Ou senão você pode pegar e assistir ele várias vezes, tá? E conceda, vou ler de novo. O Max Celestial que me redimiu de todo mal, e abençoe esses moços e permita que meu nome, Israel, seja chamado neles. E o meu nome de meus pais, Abraão e Isaac, e conceda que se multiplique como uma multidão de peixes, vai Dag, ou muitos no meio da terra, vai Dag. Uma multidão de peixes, uma multidão de peixes. Um peixinho, alguns peixinhos que você joga no lago, você vai lá daqui a um ano, tem milhares. Milhares. Você conhece alguma religião que usa o símbolo de um peixinho atrás do carro? Você entendeu quem que é Efraim? E aí, quando o Messias ele vem, ele escolhe quem como apóstolo? Pescadores, que viraram pescadores de homens. Para pescar quem? Aleluia. E aí, você é goim, você é gentil. Você está vendo o que falaram aqui para os nossos pais aqui? Que você se tornará uma multidão de nações. Melu Hagoim. Será que os apóstolos usaram esse termo? Vamos continuar, vamos continuar. O negócio está muito bruto aqui. Baruch Rabá Yahuwah Eloheinu melech haolam. Se ele está te revelando essas coisas hoje, agradeça a ele. E não se esqueça do nosso trato. Você vai espalhar essa mensagem muito por aí. Bom, é até o 19, né? Que se multiplique como uma multidão de peixes em muitos no meio da terra. Quando Yahussef viu que seu pai colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Ele tentou erguer a mão da cabeça de a mão de seu pai, remover da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E Yahussef disse ao seu pai: Não é assim, meu pai, pois este não é o Barror. Põe a tua mão direita sobre a cabeça, sobre sua cabeça, quer dizer, põe a mão direita sobre a cabeça de Manassés, né? Ele falou isso por quê? Porque Israel moribundo já estava cego. Ele deve ter pensado assim, o velhinho não está enxergando mais, eu vou ajudar ele, né? Mas olha só o que Israel responde ao Espírito Santo aqui. Ó. Seu pai se recusou e disse, eu sei disso, meu filho. Como que ele sabia, sendo que ele estava cego? Eu sei disso, meu filho, eu sei disso. Ele também será um povo, e ele também será grande, mas verdadeiramente seu irmão mais novo será maior do que ele. Ele será Azera e se tornará uma multidão de nações. Beloha Goim. Sabe quem usa esse termo? Lá no Novo Testamento? Paulo. Os apóstolos. Sabia disso? Aleluia. Baruch Hashem Yahuwah. Será que a gente já vai ver esse negócio? Vamos voltar para ler de novo aqui. Peraí.
E Josefe disse ao seu pai: Não é assim, meu pai, pois este é o Bahor. Põe a tua mão direita sobre sua cabeça, porque a mão direita, o braço direito, a boca de Arra, né, é sempre a direita. Não é assim, meu pai. Pois este é o Bahor. Põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Seu pai se recusou e disse: Eu sei disso, meu filho, eu sei disso. Como que ele sabia estando cego? Ele também será um povo, e ele também será grande, mas verdadeiramente seu irmão mais novo será maior do que ele. E suas eras se tornará uma multidão de nações, Melo Ragoim. Bruto demais da conta, né? Agora vamos lá para Romanos 11. Ver o que o apóstolo fala. Voltamos. Romanos 11, do 25 ao 27. Tá? Deixa eu ver se está aqui. Porque não quero, irmãos israelitas, que sejais ignorantes quanto a este mistério, reservado, para que não sejais sábios a vossa própria soberba e presunção, que acarretou a cegueira parcial de Israel. Que Israel? As 10 tribos. Até que o Melô Ragoim tenha entrado. Olha o termo que Israel tinha usado, né? Lá em Gênesis 48, né? Vou ler de novo. Porque não quero, irmãos israelitas, que sejais ignorantes quanto a este mistério reservado, para que não sejais sábios a sua própria soberba e presunção, que acarretou a cegueira parcial de Israel às 10 tribos, até que o Melô Ragoim tenha entrado. Assim todo Israel será salvo, todas as 12 tribos. Conforme está escrito, virá de Sion um libertador e afastará a maldade de Iacove. Portanto, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirei os seus pecados. Será que Paulo sabia da restauração das 2 casas de Israel? Não pode ser. Será que ele sabia que Jacó estava profetizando sobre a restauração das 2 casas de Israel, sobre as diásporas? Não pode ser. Mas vai ler essa passagem de novo, tá? Bom. Cadê? Êxodo 3, 3, do versículo 6 ao 10, tá? Agora a gente vai. Vamos lá. Bom, então a gente vai pegar essa linha do tempo e jogar lá para frente, tá? Espero que vocês entendam onde que a gente está aqui. É do versículo... capítulo 3, versículo 6 ao 10. Vamos lá. Além disso, ele disse: Eu sou o Elohim de teu pai, o Elohim de Abraham, o Elohim de Isaac e o Elohim de Jacó. E Moisés escondeu a sua face dele, porque ele teve medo de olhar para Elohim. E Yahweh disse: Eu vi a aflição do meu povo. Aqui ele começa a chamar Israel de meu povo. Que povo? Meu povo. Que está em Mitzraim. Ouvi o seu gemido por causa de seus capatazes, porque eu sei do seu sofrimento. É até o 10, né? Eu desci, eu os livrarei das mãos dos egípcios, para levar para uma terra boa, grande, uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananitas, dos hititas, dos amoritas, dos perizitas, dos hivitas, dos jebusitas. Agora então o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para
para que tu possas retirar meu povo de novo, os Bnei Israel, para fora da casa de Mitzrayim. Ele chama o povo de Israel de meu povo, os filhos de Israel. E eu vou dar um lugar para eles morar. Que lugar? O lugar da promessa. Só que, como assim? Estão no Egito? Antigamente tinha um faraó bonzinho, né? Aí deixou o povo de Israel lá na terra de Goshen. Só que o povo de Israel, depois que o faraó morreu, se multiplicaram bastante. O único jeito de fazer isso é com um casamento patriarcal. A ponto de superar os egípcios, e até os próprios egípcios ficaram com medo deles. É para evitar filho? Multiplique-se. A multiplicação já está aqui já. E a bênção da multiplicação já está aqui. E Efraim é o primogênito, não se esquece disso. Ele recebeu a bênção do quê? Da multiplicação. Você entende? E o povo está se multiplicando. A ponto até de os egípcios não conseguirem acompanhar. É para evitar filho? Até a ponto de os egípcios ficarem com medo deles, né? De se aliar com algum país estrangeiro para atracar eles por dentro. É mole? Filho de Israel não evita filho. Né? Vem agora, eu te enviarei para Faraó, para que tu possa retirar o meu povo, os filhos de Israel, para fora de Mitzrayim. Muito bonito isso. Agora a gente vai lá para 2 Samuel 23, 5, do versículo 3 ao versículo 5. Veja bem, pega essa linha do tempo. Então, Moisés foi lá, depois disso, para a terra do Egito, livrou o povo, peregrinou com o povo no deserto, né? Aí Moisés morreu, deu a Torá para o povo de Israel, fez aliança com o Criador. Aí Moisés morreu, né? Aí Josué assumiu, entrou na terra de Canaã, tomou a terra, né? E depois vieram juízes, coisas do tipo. Só que daí, depois do reinado aí eles não estavam contentes com a coisa toda, né? Falaram assim, mas a gente quer imitar as nações, a gente quer um rei que nem eles têm. Daí eles foram lá e escolheram um péssimo rei, que era quem? Né? O Criador falou, né? Ó, vocês querem um rei, eu vou dar um rei para vocês, mas ele vai dar problema. Né? Aí entrou Saul. Aí Saul pegou, deu problema. Né? Aí depois disso veio quem? O rei Davi. O rei Davi. E o rei Davi, olha só o que fala aqui em Samuel 23. Quando um rei justo governa. E quem que é o justo mesmo? É o Machia, né? Não se esquece do Machia em todas essas passagens lindas e maravilhosas. 23, do versículo 3 ao 5. Ó Elohim de Israel, a rocha de Israel falou-me, todo aquele que rege sobre os homens deve ser justo, governando no temor de Elohim ou de Elohaiã. Ele será como a luz da manhã sem nuvens, e como a relva tenra, saltando da terra pelo brilho clarear após a chuva. Muito embora a minha casa não era assim como ele, ainda ele fez comigo uma aliança perpétua. Bonito, né? Ordenou-me em todas as coisas seguras, portanto, isto é tudo para a minha salvação, e tudo para o meu desejo
a outros, ele não permite descer. O Criador protege a Davi. Né? Por quê? Porque Davi foi o único rei que reinou unindo as 12 tribos. Porque quando Saul estava reinando, as 12 tribos já estavam divididas. Já estava começando a se dividir. Então, tipo assim, né? Levi fica em todas as tribos, né? Mas assim, tem 12 tribos. E Levi tomava conta do tabernáculo lá. Né? E o Criador habitava no meio de Israel. Quem que habitava era o Machia. Né? Mas esses irmãos se pegavam de pau o tempo todo. Davi foi o único rei justo e digno que reinou sobre Israel. Pois é. Agora vamos pegar e para 1 Reis, capítulo 11, do versículo 11 ao 13. A gente vai falar sobre a queda de Salomão. Então, depois do reinado de Davi, vem Salomão, né? Salomão teve muitas esposas, né? E ele fazia altares para essas esposas, né? Para que elas pudessem adorar em nome de deuses pagãos, né? O Criador ficou irado com Salomão, que até ele próprio depois foi adorar os deuses pagãos, né? Então é 1 Reis 11. Vamos lá. Então o Criador chama a casa de Israel, né? O meu povo. 1 Reis 11. Vamos lá. Estamos chegando. Calma lá. Devia ter apertado Start, mas é. Aqui. 1 Reis 11, 11. E Yahweh disse a Shilomo, a Salomão, vendo que isto feito por ti, e tu não guardaste a minha aliança e os meus estatutos, que eu tenho ordenado, eu certamente dividirei o teu reino de ti, eu darei ao teu servo. Todavia, em teus dias eu não farei isto por causa de Davi, teu pai, mas eu dividirei das mãos de teu filho. Cadê? Deixa eu ver quantas passagens que é. Até o 13, né? Porém, eu não destroçarei o teu reino, mas eu darei uma tribo para o teu filho, por causa de meu servo Davi, por causa de Aruxalai, de Jerusalém, que eu escolhi. Então, o que Yahweh está falando aqui para Salomão? Ó, Salomão, você está com idolatria aí, idolatrando outros deuses, outros Elohims, outros Acherins, né? De certa forma, né? Eu vou dividir o teu reinado ao meio. Você reina sobre as 12 tribos de Israel, né? Quando você morrer, seu filho, quando ele for reinar, ele só vai reinar sobre a sua tribo própria, que é a tribo de Judá, e outra tribo, que é Benjamim. As outras 10 tribos, quem vai reinar vai ser quem? Seu servo. Isso é para você aprender, né? Você é tão sábio, né? Você, na sua própria sabedoria, caiu, né? E olha que Salomão foi aquele cara que construiu o templo. Pois é, né? Quer dizer, dividiu o reino de novo. Mas quem foi que causou a divisão? O próprio Criador. Né? E o que o Machia disse quando ele veio? Que uma casa dividida não se sustenta, né? Olha só, que coisa, né? Aí já está prefigurando as diásporas, né? E aí, a gente vai para 1 Reis 11, 29 e 39 agora. Deixa eu ver.
E veio a se passar que, no tempo em que Yaravã veio a Jerusalém, a Jerusalém, então o profeta Aviá, o Shilomita, o encontrou no caminho, e este tinha preparado para si uma veste nova. E os dois estavam a sós no campo. E Aviá agarrou as vestes novas que estavam sobre ele e a rasgou em 12 pedaços. Ele disse para Yaravã: Toma para ti 10 pedaços, porque assim diz Yahweh, o Elohim de Israel: Eu dividirei o reino das mãos de Salomão e darei 10 tribos a ti. Yaravã era servo de Salomão. Ele pegou o reino de Salomão, dividiu ao meio, deu 10 tribos para esse cara aqui. Cadê? Até o 39, né? Mas ele terá uma tribo por causa de meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que eu escolhi de todas as tribos de Israel, porque eles me abençoaram, me adoraram, porque eles me abandonaram, perdão, e adoraram Astarote, o falso Elohim dos Sidonianos, de Chemós, o Elohim dos Moabitas, e de Milcom, o Elohim dos filhos de Amon, e não guardaram os meus caminhos, e os meus alahotes, os meus caminhos, para fazerem aquilo que é reto aos meus olhos, e guardaram os meus ruquins, os meus juízos, e os meus mishpatim, os meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo, o seu pai, perdão. Mas eu não tomei todo o reino de sua mão, porém eu farei um príncipe todos os dias de sua vida por causa de meu servo Davi. Meu servo eu escolhi porque ele guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Desculpa, pessoal, que eu estou meio desajeitado aqui, não estou conseguindo ler direito. Eu tornarei o reino das mãos do seu filho, e darei para ti 10 tribos. E seus filhos eu darei uma tribo, e a seu filho darei uma tribo, que Davi, meu servo, possa ter uma luz sempre diante de mim em Jerusalém, a cidade que eu escolhi para mim, para colocar o meu nome ali. E Jerusalém tem o trigrama do tetagrama do nome do Criador, por isso que ele fala isso, tá? Eu te tomarei e reinarás segundo tudo a tua Meshema, né? E tu reinarás segundo o que tua alma deseja, né? Tu serás rei sobre Israel, as 10 tribos. E há de ser que se tu ouvires tudo que eu te ordeno, e tiveres o seu alahá, os meus alahotes, e fizeres tudo o que é reto diante dos meus olhos, e guardar os meus ruquins, os meus mishpatins, né, os meus mandamentos, os meus juízos, como Davi meu servo fez, então eu serei contigo, e te edificarei em uma casa segura, como edifiquei a do meu servo Davi, e te darei Israel. E por isso eu afligi a zera de Davi, mas não para sempre. Quer dizer, Yahweh chegou para esse Aravã aqui e falou assim: Aravã, se você seguir o que eu mando, né, os meus mandamentos, estatutos e juízos, eu vou fazer com que você reine seguro nas 10 tribos. Né? Acho que na sua Bíblia vai estar Jeroboão, tá? Aqui na minha tá Yaravã, porque é o nome do cara mesmo real. Tá? Mas trocaram o nome aí nas suas aí. Tá? Então o que o Criador fez? Pegou o reino de Salomão, dividiu, depois que o Salomão morreu, dividiu em dois. Jorão, o filho de Salomão, né? Ele reinou sobre 2 tribos, Judá e Benjamim. E esse Aravã reinou sobre 10 tribos, do total de 12. As tribos de Levi ficavam em todas as tribos. Então, né, Judá ficava ao sul, né, ficava com 2 tribos e meia, né,
e Levi ficavam com 10 tribos e meia. Basicamente é isso, tá? Porque Levi era parte de tudo. Levi não recebeu herança, né? Então, a herança dele, ele não recebeu a terra de herança, né? A herança deles era o próprio Criador. Então, basicamente assim, ó, Levi saiu da jogada, né? Mas ele só era sacerdote, né? Os irmãos dele tinham que sustentar ele. Mas assim, então, tinha um reino do norte que ficava às 10 tribos e a capital era Samaria, né? O Shehem na época, né? E o reino do sul, que a capital era Jerusalém, né? Que era governada pelo filho de Salomão, né? E essa reino do norte era reinado pelo Jeroboão, as 10 tribos. Beleza, vamos lá. Aqui foi a divisão causada pelo Criador. O Criador dividiu o reino. E depois que ele dividiu o reino teve tentativas dos homens de reuni-lo novamente, mas nunca aconteceu, tá? Dos homens tentarem reunir, mas nunca aconteceu. Por quê? Porque o Criador profetizou que ele próprio iria unir esse reino aí. Beleza? Cadê? Então aqui já começa a falar com relação ao tabernáculo caído de Davi. Que o tabernáculo caído de Davi, o que é o tabernáculo? É quando o reino se divide. Antigamente tinha um rei que governava sobre as 12 tribos, agora tem 2 reis, né, que governam sobre as 12 tribos, né, e 2 reinos. Né? Então tinha uma casa, a casa foi dividida ao meio. Parte da família morava em alguns cômodos da casa e a outra parte da família morava em outros cômodos da casa. Basicamente é isso, tá? Entendeu até aí? E quem que vai restaurar isso tudo é o Mashiach. Vamos para Isaías 8, do 14 ao 16. E ele vos será como um lugar de refúgio. Tá gravando, né? E ele vos será como um lugar de refúgio, por uma pedra de tropeço, e por uma rocha de ofensa, para ambas as casas de Israel, como uma cilada, uma armadilha para os habitantes de Jerusalém, que era o Xalai. E muitos entre ambas as casas hão de tropeçar e cair, e serão quebrantados, e serão enlaçados e arrebatados. Sela a Torá, sela o testemunho, sela a Torá entre os meus talmidins. Quem que é os talmidins mesmo, hein? Os discípulos, né? Discípulos do quê? Que ia se tornar depois? Tá falando o quê mesmo? Do Novo Testamento, né? Entendi. Então, tipo assim, quem que vai ser a pedra de tropeço para ambas as casas de Israel? Né? Depois que os caras pecarem um monte. Vai ser o Mashiach. Sabe por quê? Porque eu vou te falar. As 2 tribos estavam pecando demais. Mas a tribo do norte, onde que ficava as 10 tribos, tá? Tinha o sul e o norte, né? O norte, eles pecaram tanto, tão excessivamente que eles chegaram a oferecer até mesmo os próprios filhos em nome de deuses pagãos. Você conhece um tal de Senhor? Pois é, Baal. Os caras estavam oferecendo os próprios filhos em nome de Baal. É mole o trem desse, cara? A tribo do norte. Mas, depois você vai ver também que depois que a tribo do norte foi expulsa, né, foi para a diáspora da Síria, né? A tribo do sul não ficou atrás também. E também depois foi para uma diáspora, foi para a Babilônia. Mas assim, a gente vai chegar lá. Então, o que que acontece? O que que o Mashiach está dizendo aqui em Isaías? Eu serei uma pedra de tropeço para ambas as casas de Israel. Aqui está prefigurando o quê? A diáspora. Sela a Torá, sela o testemunho, né? Mas a Torá não foi abolida? Pois é, né, cara?
Sela o testemunho, sela a Torá entre os meus talmidins, os discípulos, os apóstolos, né? Estranho isso, né? Vamos para Jeremias 11, do versículo 16 ao 17. Cadê? 11. Ixi, tá escuro pra caramba, não vai dar pra ler esse negócio. Vamos ver. Já tô lendo mal pra caramba aqui. E Yahweh chamou o teu nome como uma árvore de oliveira verde e formosa, e de bom fruto, com alarido e grande tumulto. Ele ateou fogo sobre ela, e seus ramos estão quebrados. Portanto, ó Yahweh Tsevaot, Yahweh, justiça nossa, que te plantou, pronunciou o mal contra ti, por causa da sua maldade, ó casa de Israel, ó casa de Judá, que elas fizeram contra si mesmas, pois me provocaram a ira, oferecendo ofertas para Baal. Baal, Senhor, né? Você conhece uma igreja que chama aí, invoca o nome do Senhor? Oh, Senhor! Senhor! Sabe por que a casa de Israel foi destruída? Um dos motivos foi esse aqui, ó. Israel e Judá. Ah, mas traduziram na Bíblia para Senhor o nome do Criador. Tá errado. O nome é Elohim, ou Elohayam, ou Elohá, né, que significa poderoso ou poderosos. Pois é. Aqui, mais ou menos, para ficar fidedigno, deveria ser senhores, porque está no plural. Né? Toda vez que você vê senhor aí, deveria estar no plural. Mas se eles fizessem isso, ia escancarar, né? Que eles estão cultuando deuses pagãos. É mole? E aí você ia perceber na lata. Ou se eles colocassem deuses, porque o Criador tem mais de uma manifestação, e uma delas é o Mashiach. Né? Um dos motivos de ambas as casas de Israel cair no precipício foi por causa do Senhor. Você lembra lá quando o profeta lutou contra os 450 profetas de Baal? E depois decapitou um por um? Será que isso é uma prefiguração do que vai acontecer no futuro, não tão distante assim? Ou uma profecia de de uma perspectiva de que todas as coisas na Torá se repetem? Acredito que sim. Para e pensa para você ver. Tudo nas escrituras se repetem. Né? E ambas as casas caíram por causa do quê? Senhor. Esses caras aqui, as duas casas de Israel, ofereceram os próprios filhos. Para quem? Para Baal, Senhor. Baal Zebu, Senhor das moscas. Não sabia, não? Bom, vamos voltar aqui. A Bíblia onde que ela estava, porque senão eu vou perder a linha do raciocínio aqui. E agora a gente vai para... Agora o que eu vou falar para você? Ó, o Reino do Norte, né, é as 10 tribos. Né? Por que o Reino do Norte, as 10 tribos, eles são quais tribos? Né? Efraim, Reuven, Simeão, Zebulon, Issacar, Naftali, Dan, Manassés, Gade, Asher e partes de Levi. E o Reino do Sul? O Reino do Sul é quem? Judá e Benjamim e partes de Levi também. Tá? O Reino do Norte, né, é o reino de Jeroboão, que está escrito na sua Bíblia. Né?
A capital é Samaria. Então, por isso que você vê lá no Novo Testamento falando sobre os samaritanos. Quando Mashiach vai primeiro em Decápolis, né, ali na terra de Samaria, né, ele vai para onde? Primeiro para quem? Para os efraimitas. Né? Por que a capital por que o Reino do Norte era conhecido como a terra de Efraim também? Por quê? Porque Efraim era a maior das tribos, que tinha mais pessoas. Você lembra ali daquela passagem lá que Efraim recebeu a bênção da multiplicação do patriarca Israel? Então, quando você escutar na sua escritura, quando você lê na sua escritura, Israel, as 10 tribos, ou a casa de José, né, que Efraim era filho de José, ou propriamente Efraim, né, ou quando você escutar a casa de Samaria, né, ou quando você escutar o Reino do Norte, né, é quem? As 10 tribos. Né? Ou a casa de Jeroboão, né? Pode ser que tenha traduzido assim na sua escritura também. Né? Quem que é Jeroboão? Jeroboão, ele é o pai da igreja moderna. Né? Jeroboão, né, esse cara que era servo de Salomão, que ficou com 10 tribos, você pode ver que ele fez tudo o que as igrejas faz hoje. Tá? Ele instituiu ídolos, lugares altos para adorar. Você conhece alguém que vai adorar nos lugares altos aí? Né? Ele instituiu sacerdotes que não eram levitas. Né? Por quê? Porque ele queria impedir de o povo das 10 tribos ir em Jerusalém fazer sacrifício para o Criador. Ele falou assim, ele pensou assim, né? E se eu deixar esse povo ficar indo lá adorar, né? E eles se voltarem contra mim, né? Então eu não vou deixar eles voltar mais lá, não. Eu vou construir templos aqui, né? Vou construir altares aqui de sacrifício, eu vou construir deuses aqui, eu vou construir lugares altos aqui, postes ídolos. Aí começou o paganismo desse cara. As mesmas coisas que esse maluco fez é as mesmas coisas que a igreja faz nos dias de hoje. Olha o pai da igreja moderna aí, você não sabia disso? É triste, né, cara? E depois que veio ele, veio um monte de rei depois dele. Todos eles fizeram as mesmas barbaridades. É mole? A ponto do que? De até em algum momento os caras sacrificar os próprios filhos para os deuses pagãos. Aí o Criador ficou irado. Vamos mandar esses caras tudo para a diáspora. Vou levantar um rei entre as nações, o rei da Síria, para descer o cacete nesse povo. Mas Judá também não ficou atrás não, tá? Já já a gente chega nesses caras aí também. Vamos para Jeremias 31. Do versículo 31, do versículo 6 ao versículo 9. 31. A gente vai ver o quê? Que ainda assim, Efraim, aquelas 10 tribos do norte, que estão paganizadas pra caramba, ainda é chamado de primogênito de Iá. Vamos lá. Jeremias 31. Do versículo 6 ao 9. Portanto, haverá um dia que os chamados netizarem, quem que é os netizarem? É os ramos. Eu sou um netizarem. Um dos ramos, um dos brotos. Né? Se você não conhece os netizarem, procura saber quem que é. A ordem dos netizarem são os nazarenos. A ordem dos apóstolos do primeiro século. Você não sabia disso? Quando a pessoa fala assim, quem que é o inimigo dos Wicca, dos bruxos, dos maçom, dos Illuminati, né? Não é os cristãos, é quem? É os netizarem. Pesquisa isso na internet para você ver.
Portanto, haverá um dia que os chamados netizarem, os que vigiam sobre os montes de Efraim, gritarão: Levantai-vos e subamos a Sion, a Yahweh nosso Elohim. Porque assim diz Yahweh: cantai com alegria por Yaakov, e gritai com entre os chefes das nações, publicai Halel ou louvores, dizendo: Yahweh salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Tornai a trazê-lo das nações do norte, e ajuntai-os nos confins da terra, e com eles o cego, o aleijado, a mulher com o filho, que hão de dar à luz, e os filhos juntamente, uma grande carral, uma grande carral gadol, para o chuve aqui. Opa, tem até o 9. Eles virão com choro e tefilá. Eu os guiarei e farei com que eles caminhem junto aos rios de águas em um alahá reto, em que eles não tropecem, porque eu sou o pai de Israel, e Efraim é o meu primogênito. Quem que é o primogênito? E por que você acha que o judeu não quer que você volta? Não quer que você descobre que você é das 10 tribos? Né? Porque você é efraimita. Consegue entender agora? Porque os nossos irmãozinhos judeus lá, todo mundo agora é judeu. Né? Você pode ser de qualquer tribo, mas você é judeu. Quando houve a diáspora das 10 tribos, né, alguns das 10 tribos voltaram para aquela região lá, né, do sul. Mas a grande maioria foi cativa, 90%. Muitos foram mortos também, né? Mas assim, só uma pequena parte que voltou, né? Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui onde que eu tô. Só um instantinho. E a partir daqui, os profetas começam a profetizar com relação ao que vai acontecer com Efraim e com Judá. Né? O reino você já sabe que foi dividido depois do reinado de Salomão e nunca mais foi restabelecido. Vamos para o profeta Oséias. Tá? Oséias capítulo 7, versículo 8 e 9. Bora lá. Efraim se misturou entre os povos. Efraim é metade de um bolo assado, não virado. Estrangeiros devoram a força de Efraim. Ele não sabe se sim. Ele não sabe. Sim, cabelos grisalhos estão sobre ele. Ainda não entende. Os caras tão velho e não aprende nada. Né? Que não é para se misturar com a galera do mal, né? Agora vamos para Oséias 4,17. Efraim se juntou aos ídolos, deixe-os a sós. Efraim se juntou aos ídolos, deixe-os só. Oséias 5,3. Eu conheço Efraim e Israel. Pera aí, pessoal, que não dá para enxergar aqui, que a Bíblia aqui tá... Além de estar escuro, tá bem no cantinho da Bíblia aqui, bem no vãozinho, não dá para enxergar nada. Cadê? Oséias 5,3, né? Eu conheço Efraim e Israel, não se escondeu de mim. Mas agora, ó Efraim, tu conheceste a prostituição, e Israel está contaminado. Quer dizer, eu conheço Efraim, tu não se escondeu de mim. Cada um dos efraimitas que foram para a diáspora depois da Síria, primeiro eles foram para a Síria. Mas aí eles esqueceram as suas origens, e eles esqueceram, depois de ter passado muitas gerações lá, eles se esqueceram que eles faziam parte de um povo, eles esqueceram as suas tradições, as suas origens, de tanto ter se misturado com os povos das nações. E eles foram para mais longe.
e cada vez para mais longe, chegando assim em todas as nações. Quais nações? Todas as nações. Em todas as nações da terra existe israelita. Você lembra do que foi prometido para Abraão e Isaac? Através de ti, todas as nações da terra serão abençoadas. E o Machia sabe onde que está cada um dos efraimitas. E você lembra o que está escrito lá em Romanos? Até que o último, né, do Melô Ragoim volte. Até o último voltar, né? Quando o último voltar, aí sim, o Criador vai lá para salvar Judá, né? Mas primeiro o Melô Ragoim tem que voltar. Quem que é esse Melô Ragoim? Né? É as 10 tribos. Tá entendendo? Então vai demorar um tempo ainda, né? Porque tem muito israelita espalhado pelos 4 cantos da terra, não tem? Até que o último volte, né? Judá vai tá passando perrengue ainda. A salvação não vai vir para esses irmãos. E o Criador sabe onde que está cada um dos efraimitas. Quer dizer, os efraimitas foram para as nações e se misturaram. Foram se casando, tendo filhos, se casando, tendo filhos, se casando, tendo filhos. A descendência se passa de pai para pai, né? Tipo assim, através do homem, né? Não é que nem o judaísmo ensina, não, que através... Ah, para você ser judeu, você tem que ser filho de mãe judia. Não, você tem que ser filho de pai judeu. Os patriarcas lá é a prova disso, Abraão, Isaac e Jacó. Tá falando alguma coisa sobre a mãe ali? Não. Né? Então, a descendência é através do patriarcado, dos homens. Mas o judeu ensina que para você ser judeu, você tem que ser filho de mãe judia. É mole um negócio desse. É mais uma coisa que o judaísmo ensina errado. Né? Então, vamos ler essa última parte aqui de novo, qual que é? Oséias 5:3, né? Eu conheço Efraim, eu conheço Israel. Não se escondeu de mim, mas agora, ó Efraim, tu conheceste a prostituição, ó Israel, tu está contaminado. Quando você idolatra outros Elohims, é como se você cometesse adultério. Jeremias 31, do versículo 31 ao 34, fala com relação a isso. O Criador considera a gente como se fosse o quê? Esposa. Israel, as 12 tribos, é o quê? Esposa. Você entende? Então aí você vai, né? Você já, né, o que o Machia disse? Que não tem como você ter dois senhores, né? Porque se você ama, um você vai amar, outro você vai odiar. Você tá entendendo? Então você não pode adorar dois Elohims ao mesmo tempo, né? O Elohim de Israel e o Elohim dos sidonianos, por exemplo. É só o Elohim de Israel, Elohim de Israel, Yahweh de Sevaot, tá? Basicamente é isso. Então, quando você adora outros Elohims, outros poderosos, né? Ele acha que você está o quê? Adulterando ou se prostituindo, se deitando em qualquer cama, se vendendo por qualquer preço. Israel é assim. Ele se vende fácil demais. E, infelizmente, desde o início, desde lá de Moisés. Vamos ler aqui agora Oséias, capítulo 5, 9 ao 14. Cadê? Tá meio escuro aqui. Desculpa aí, pessoal. Efraim será desolado no dia da sua repreensão. Entre as tribos de Israel tenho eu feito notório aquilo que certamente sucederá. Os líderes de Arudá eram como que renovam uma borda, portanto eu derramarei a minha ira sobre eles como as águas. Oséias 9 até o 14, né? Efraim está oprimido, quebrantado em meus mandamentos.
porque ele desejosamente andou após Esaú. Portanto, eu serei para Efraim como uma traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade, e Judá viu as suas feridas, então Efraim seguiu a churutes, né, a demônios, e chamou rei de Irev, e ainda ele não podia te curar, e nem curar tuas feridas, porque eu sei que Efraim é como porque eu serei para Efraim como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. E eu mesmo deslacerarei, embora os dispersarei e ninguém os salvará. Desculpa, pessoal, eu tô lendo meio assim, que não dá para ver direito ali, ó. Tá vendo, ó? A sombra fica pegando bem aqui na quina aqui, ó, bem aqui na quina do, do livro, não dá pra... Por isso que eu tô lendo mal desse jeito, tá? Ainda tá escuro. Ainda só tem uma lâmpada aqui em casa. Dá um desconto, tá? Bom, a gente terminou de ler o profeta Oséias. O rei da Síria dispersa as 10 tribos. Segunda Reis 15:29. Vamos lá. Espera aí, vamos apertar o start. Bora? Segunda Reis 15:29, tá certo. Nos dias de Pecá, rei de Israel, eu acho que não é esse não, hein? Acho que eu marquei errado. Bom, eu vou ler, mas qualquer coisa aí vocês dão um desconto aí depois, tá? Eu acho que é um dos 5. Não, peraí. Eu vou ler aqui, pessoal. Nos dias de Pecá, rei de Israel, rei da Síria, tomou... Nos dias de Pecá, rei de Israel, veio Tilgal, Pineser, rei da Síria, e tomou Tion, Aveal, Bait, Malahá, e Ioná, Kedesh, Hatzor, Gilade, Galil, e todas as terras de Naphtali, e os levou cativos para a Síria. É esse aqui mesmo. Né? Quer dizer, ele foi ali onde que é? Na Galileia ali, né? E pegou todo mundo ali e levou embora. Não é mole? Era esse daqui mesmo. Então, tipo assim, as 10 tribos foram levadas cativas por esse cara. Tá? Agora vamos pegar aqui agora Oséias 11, 8, 9. Agora tá lá para Oséias. Bom, tô aqui já em Oséias 11, 8, 9. Como eu desistirei de ti, ó Efraim? Como eu poderia deixar de ti, Israel? Como eu farei como uma Adama? Como eu estabelecerei como Zevoim? Meu coração bate dentro de mim, e minha piedade está crescendo por ti. Eu não executarei o ardor da minha ira total, e eu não retornarei para destruir Efraim, porque eu sou um poderoso, e não um homem. O Kadosh no meio de ti. Eu não virei para ti em completa inimizade. Quer dizer, o Criador, ele está se vingando das coisas malignas que Israel, as 10 tribos, fez, mas ele não vai executar toda a sua ira contra Israel, as 10 tribos. Ele tem um plano de salvação. Né? E o plano dele é através de quem? Através do Mashiach. Né? E o Mashiach vai vir, de acordo com Ezequiel 37, depois do Vale dos Ossos ali, né? O Mashiach que segura
o profeta Ezequiel 37 ele segura duas varas, né, ou duas árvores, né? Uma está escrito Efraim, outra está escrito Judá, né? E o profeta une as duas varas em sua mão, representando que o Machia vai unir as duas casas de Israel de novo. Bom, vamos lá. Mas depois a gente lê no final Ezequiel 37, tá? Bom, vamos lá. Efraim é espalhada, mas começa a surgir um plano de salvação. Jeremias 23, versículos 5 e 8. Vamos lá. Vamos lá. E dias virão, diz Yahweh, e eu levantarei para Davi um ramo justo. Um rei governará e prosperará e executará juízo e justiça na terra. Quem que é esse rei? É o Machia. E seus dias Yahudá será salvo, e Israel habitará em segurança. E este é o seu nome pelo qual ele será chamado, Yahweh Tzidkeinu, Yahweh Justiça Nossa. Deixa eu ver até o 8. Portanto, dias virão, diz Yahweh, não mais dirão, Yahweh vive, que nos fez subir os filhos de Israel da terra de Mitzrai. Mas Yahweh vive, que fez subir os que conduziu a Zera da casa de Israel, fazendo sair das nações do norte e de todas as nações para onde ele havia conduzido, e eles habitarão em sua própria terra. Quer dizer, a gente vai voltar, a gente, os remanescentes de Israel, as 10 tribos, vamos voltar ao quê? Morar na casa de Israel. Quer dizer, essa casa que era dividida no meio, né? 2 tribos ficavam de um lado e 10 tribos ficavam de outro. Ela vai ser unida de novo através de quem? Desse rei justo. Quem que fala que é esse rei? Yahweh Tzidkeinu, Yahweh Justiça Nossa. O Mashiach não é Yahweh? Quem que vai unir as duas casas de Israel? Yahweh. O Mashiach. Quer ver que bonito agora? Agora vai ficar bonito mesmo. Deixa eu só ler mais uma. Amós 9:11. Espera aí. Ó, é a última, depois a gente vai para o Novo Testamento, hein? Naqueles dias eu levantarei um açucar de Davi, que havia caído, e eu fecharei suas brechas, e eu levantarei das suas ruínas, e eu edificarei para fora, e eu edificarei como foram nos dias antigos. Pois é, o tabernáculo caído de Davi vai ser reconstruído. Reconstruído por quem? Pelo Mashiach. Por que o tabernáculo caído de Davi precisa ser reconstruído? Porque o Davi foi o único que reinou sobre as 12 tribos. E quando falar isso no Novo Testamento, você tem que entender o que é. É a restauração das duas casas de Israel. Né? E aí, a reunião de quem? Desses 12 irmãos cabeçudos que não conseguem sentar na mesma mesa sem brigar. Tá entendendo? Agora você começa a entender de quem que você faz parte, né? De que povo que você faz parte? Vamos lá? Mateus 15:24. Olha só que bonito que o Mashiach fala. E ele respondeu: não me enviaram eles, senão pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, que se perderam? Ele chegou para o judeu e falou assim: ô judeu, eu não vim aqui por causa de vocês, ô judeu, eu vim aqui por causa das ovelhas perdidas da casa de Israel, eu vim aqui por causa das 10 tribos. Né? O plano de salvação para vocês, judeus, é depois, não é agora. Ele falou com a própria boca dele. Os caras estavam esperando um salvador, e ele falou com a própria boca dele que não veio salvar eles ali naquele momento. Você entendeu por que o judeu não acredita nele agora? Porque ele disse com a própria boca dele: eu vim aqui para pegar e resgatar as 10 tribos primeiro.
né? Ou se não, vamos pegar aquela passagem assim: judeus, eu tenho outras ovelhas que não são desse prado de ovelhas aqui, judeus. Eu vou lá buscar elas primeiro e trazer, e depois a gente conversa. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Você tá entendendo porque os caras tinham birra dele? Porque ele disse com a própria boca, pô. Eu não vim aqui para salvar vocês. Eu vim aqui para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim aqui para buscar Efraim. Eu vim aqui para buscar quem? A casa de José. Eu vim aqui para buscar quem? As 10 tribos perdidas. Eu vim aqui para buscar quem? Os samaritanos. Não é à toa que ele foi primeiro em Decápolis. Né? Não é à toa que ele foi primeiro em Samaria. Entendeu? Os apóstolos, Paulo primeiro foi nas nações. Depois Pedro viu que não estava conseguindo converter muitos judeus, foi também. Aí você começa a ligar os pontos. Né? Quem que são essas 10 tribos? É você, sou eu. Você está entendendo que você faz parte de uma herança direta? E aí é que tá. Vamos pegar outra passagem aqui. Vamos lá para Efésios 2, do versículo 11 ao 16. Bora lá? Portanto, de que vós erreis em tempos passados, gentios na carne. Quem que é gentil mesmo? Portanto, lembrei-vos que vós erreis em tempos passados, gentil na carne, que foste chamado de incircunciso. E foi chamado de incircunciso por quem? Por aqueles circuncidados, os judeus. Por aquele autodenominado circuncisos, né, na carne, realizado por mãos humanas. Quem que realiza a Brit Milá, ou a circuncisão? Os judeus. Né? Eles foram chamados... Paulo está falando ali para quem? Né? Para o pessoal de Efésios. Né? Eles eram circuncidados? Não. Né? E eles eram chamados do quê? De incircuncisos. Por quem? Pelos judeus. Né? Naquele tempo vós estáis sem o Moshia e sendo excluído como estrangeiros dos concertos da promessa, estranhos à comunidade de Israel, não tendo a tikva, né? A salvação sem Elohim no mundo. Sem Elohim no mundo. Mas agora o Machia, vós que outrora estava longe, fostes aproximado pelo sangue do Machia. Porque ele é a nossa Shalom, o qual ambos tornou em Errade. Tornou quem em Errade? Judá e Efraim. Tá, aqui está falando sobre as duas casas de Israel, não está falando sobre circuncisão, não. Tá? Portanto, ele é a nossa Shalom, a qual ambos tornou Errade e derribou as paredes que estavam no meio da separação que havia entre nós. Quer dizer, as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul se pegavam de pau quando via na rua, guerreiro. Você lembra lá quando os soldados de Davi e os soldados do filho do rei Saul se viam no meio da rua? Eles se pegavam de pau. Eles se matavam. Né? Outra coisa também, no templo lá, tinha separação para os homens e para as mulheres, que nem lá no grupo, no Muro das Lamentações, não tem a divisão lá onde que ficam as mulheres, onde que ficam os homens? Era mais ou menos aquilo lá, tá? Só que também tinha uma terceira parte, né? Que era a parte dos impuros, que o pessoal falava, que era dos samaritanos. Tá? Então tinha um muro mesmo. Tá? Mas agora o Machia vos, que outrora estavam longe, fostes aproximados pelo sangue do Machia, porque ele é a nossa Shalom. Ambos tornou Errade e derrubou as paredes que estavam no meio da separação que havia entre nós. Né? Tendo abolido em sua carne a inimizade, a saber, a lei das ordenanças contidas nas dogmas humanos, para fazer dos dois, nele próprio, um homem só renovado, assim fazendo Shalom. Deixa eu ver se é até o 16, né? Assim ele pôde reconciliar ambos para Yahweh,
em um só corpo, mediante ao madeiro de execução, tendo aniquilado por ele a inimizade. Quer dizer, existia uma divisão entre as duas casas de Israel, né? Mesmo depois que a diáspora aconteceu, porque aquelas pessoas que moravam naquela região ali, né, ainda tinha alguns que eram israelitas, né, das 10 tribos. Era poucos, mas tinha. Não foi à toa que os apóstolos tiveram que ir para as nações para buscar o restante. E não é à toa que o Mashiach também foi lá para a região de Samaria, né? Mas aqui em Efésios, né, o pessoal fala assim, mas tá falando de circuncisão aí, né? Cara, Paulo circuncidou Timóteo, né? Se Paulo aboliu a circuncisão ou não, né? Por que queria circuncidar Timóteo? Né? A circuncisão foi abolida? Então por que ele circuncidou Timóteo? Do mesmo jeito, por que ele fez o voto nazireu? Do mesmo jeito, por que ele, em Atos 21, do mesmo jeito, por que ele comemorou a Páscoa em Atos 20? Né? Porque para comemorar a Páscoa tem que ter circuncisão. Né? Isso depois que o Mashiach morreu, ressuscitou e foi embora. Não precisa seguir mais nada, é isso que a igreja ensina, não é? Então por que Paulo está seguindo? Ele é louco? Eu acho que não, né? Quem é louco é os caras da igreja que fica falando besteira. Né? Então, basicamente, aqui, pessoal, está falando do quê? Da restauração das duas casas de Israel. Vamos ler de novo? Ó. Portanto, lembrai-vos que vós erreis em tempos passados, gentios na carne, que foste chamados de incircuncisos por aqueles autodenominados de circuncidados na carne, realizados por mãos humanas, quem? Os judeus. Naquele tempo, vós estáis sem o Moshiach, e sendo excluídos como estrangeiros. Estrangeiro não pode vir adorar aqui no templo, não. Nos concertos da promessa, estranhos à comunidade de Israel, né? Esses caras não podiam nem entrar, nem pisar o pé lá em Israel. Não tendo a Tikva, sem o Elohá, o Elohá no mundo. Mas agora o Moshiach e Yahusha, vós que outrora estavam longe, fostes aproximados pelo sangue do Moshiach, porquanto ele é a nossa Shalom, o qual ambos tornou errade, ou um só, e derrubou as paredes que estavam no meio da separação que havia entre nós, tendo abolido em sua carne a inimizade, a saber, a lei das ordenanças contidas nos dogmas humanos, né? Que os homens criam as leis. Por que você acha que assim, o Mashiach falou assim, vocês sentaram na cadeira de Moisés e estão legislando aí, pô. E estão criando lei, né? As leis que foram abolidas foram a lei que os caras criaram. Maluca. Os caras queriam apedrejar Maria Madalena, só que só tava apedrejando a mulher. Para cometer adultério precisa de 2 pessoas. Vai vendo. Né? Os caras estavam cobrando de viúva para fazer oração. É mole um trem desse, cara? Se você pegar a Bíblia para você ler mesmo, você vai ver o quê? A mulher já não tinha mais nada. Os caras estavam cobrando dela para fazer oração para ela. Né? Esses caras da escola de Shammai, né? Da escola de Gamaliel, putz, vocês não sabem de onde que esses caras veio, bicho. Vocês não têm ideia das cagadas que eles fizeram. Primeiro foi Esdras e Neemias que começou com as cagadas. Se você vê as atrocidades que os caras inventaram, você não faz ideia. Depois veio os Macabeus, não é à toa que foi varrido também. Né? Depois veio, né, dessa escola dos Macabeus aí, nasceu quem? A escola Gamaliel e Shammai. Né? Você acha que ia sair coisa boa disso daí? Os caras inventaram um monte de regra que não existe, guerreiro. Até hoje, os caras ficam inventando regra. Eles seguem Talmud, Cabala, Zohar, Quântica, Shem HaMevorá. Torá que é bom nada. Eles seguem tudo, menos Torá. Nós segue Torá. Eles têm princípio de Torá. Mas falar que segue Torá, não. Isso aí não segue, não. Isso segue outra coisa. Né? Cabala é coisa do demônio, pô. E os caras ficam seguindo esse negócio. Os dogmas, tendo abolido em sua carne a inimizade,
a saber, a lei e as ordenanças contidas nos dogmas humanos, para fazer dos dois nele próprio um só homem renovado, assim fazendo Shalom. Assim ele pôde reconciliar ambos para Yahweh, em um só corpo mediante ao madeiro de execução, tendo aniquilado por ele a inimizade. Vindo, proclamou a Shalom, a vós que estavam longe e aos que estão perto. Portanto, por intermédio dele, ambos temos acesso ao Abba pelo Urua. Agora, pois, não sois mais estrangeiros, e sim cidadãos, juntos com os israelitas kadoshins, formando uma família, a família de Yahweh e a casa de Israel. Quer dizer, já uniu as duas casas de Israel já. Só bastou o quê? Uma chia no madeiro de execução. Agora você vai entender a parábola do filho pródigo. Um filho foi embora, outro ficou. Quem que foi embora? Foi Efraim, que foi para as nações e nunca mais voltou. Quem que ficou? Foi os judeus. Você lembra do filho ciumento? Quem que é o filho ciumento que ficou em casa lá com o pai? Pô, pai, você nunca matou um novilho gordo para mim? E o pai falou assim, meu filho, seu irmão estava morto e agora reviveu. O mestre veio e anunciou parábolas para o povo ouvir. A parábola do filho pródigo. Bonita essa música, né? Um filho foi embora, outro ficou. Quem que foi embora? Foi Efraim, as 10 tribos. Quem que ficou? Foi Judá, as 2 tribos. Né? E aí você entende por que o Mashiach foi colocado no madeiro do lado de 2 criminosos. Quem que eram esses 2 criminosos? Judá e Efraim, as 10 tribos. Um negou o Mashiach. Quem que foi que negou? Os judeus. Desce daí! Ele falava. O outro falou assim, para com isso, cara. Nós pecamos, mas ele não. Aí o mestre falou assim, hoje mesmo tu estarás comigo no reino do Shammai. Quem que é esse cara? Efraim. Um dos criminosos era Judá. Desce daí. O outro falou assim, não, ele é um coitado, ele não fez nada. Hoje mesmo tu estarás comigo. Os 2 criminosos, só um. Marta e Miriam. Marta e Maria. Né? Uma estava aos pés do mestre e a outra trabalhando. Quem que estava trabalhando? Marta, né? Representa os judeus. Quem que estava aos pés do mestre? Miriam, né? Maria, né? Judá e Efraim. Aí você começa a entender. Ligar os pontos. Né? Quem que é você? Você é um dos gentios. Um dos goíns, não é? Você faz parte das 10 tribos de Israel. Né? Eu ia ler mais uma parte de Osés, mas eu já li Osés pra caramba já. Eu vou ler. Tem mais um monte de coisa, tá, gente? Eu tô tentando. Já tá quase 2 horas o vídeo. Pra mandar esse vídeo aqui vai ser um saco. Eu vou ler mais uma que é o Apocalipse. Apocalipse 21:12. Vamos lá, Apocalipse 21:12. Finalzinho de Apocalipse. Ô, meu pai. Me ajuda a achar esse negócio rápido. Pra não ficar grande demais esse vídeo, que senão o povo não vai assistir. 21:12. E tinha uma grande e alta muralha que tinha 12 portas. Junto às 12 portas, malaques celestiais, e o nome escrito nas 12 portas, que são os nomes dos 12 tribos de Israel, dos filhos de Israel. Havia a leste 3 portas, e ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, e ao oeste 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estava se achado o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Se você negar os patriarcas, você entra? Se você negar os apóstolos, você entra? Os judeus negaram os apóstolos, ou negaram o Messias, então. E os cristãos negaram a Torá. Vai entrar? Vocês não falaram que o Antigo Testamento foi abolido? Que a Torá não presta para nada? Para entrar dentro dessa casa aqui, da Nova Jerusalém, e passar por esses portões, tem que seguir Torá, guerreiro.
Engraçado, porque aqui fala sobre o mexicano da congregação, onde que se faz oferta e coisa do tipo. Mas o mexicano é feito pelo quê? Pelo pecado, né? As ofertas eram feitas por quê? Pelo pecado, né? A Torá foi abolida? Você tá entendendo? Bom, agora para você continuar sabendo, eu vou recomendar. Eu não vou ler, não, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas depois eu quero que você leia Ezequiel 37, depois do Vale dos Ossos, do versículo 15 para frente, até acabar. Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34, que também fala com relação à restauração das duas casas de Israel. O Ezequiel 37 e o Jeremias 31, do 31 ao 34. Tá? E eu vou ler por último, 2 horas já quase, Deuteronômio capítulo 1. Vamos lá, gente. Você acha que você é israelita? Eu vou provar para você que você é israelita. Ó, Deuteronômio capítulo 1, do versículo 10 e 11. E Yahweh, Elohim, vos multiplicou. Vós sois nesse dia como as estrelas dos Chamaim, como uma multidão. Yahweh, Elohim de vossos pais, vos fará 1000 vezes mais do que vocês sois agora. Vós e vos abençoará como ele vos prometeu. Quando Moisés estava peregrinando aqui no deserto, aqui, com o povo de Israel, ele tinha saído da terra do Egito para ir para a terra de Canaã. Ele ficou 40 anos peregrinando no deserto, certo? De acordo com o que está escrito na Torá, tinha com ele 600 mil homens de guerra. O que são homens de guerra? De 20 a 50 anos. E aí é que tá. Se tinha 600 mil homens de guerra, contando com os jovens, com os idosos e com as mulheres, naquela época existia o casamento patriarcal, os eruditos da vida acreditam que tinha cerca de 3 ou 4 milhões de pessoas peregrinando com Moisés naquela época. 3 ou 4 milhões vezes 1000 é 3 ou 4 bilhões de pessoas. Bilhões. A gente estava falando de milhões, agora a gente está falando de bilhões. Mais da metade da população mundial da Terra é israelita, tem descendência direta de Abraham, Isaac e Jacob. A matemática não mente. Né? Os judeus falam assim: nós somos a Israel física. Mas está faltando a outra parte, a Israel espiritual, as 10 tribos retornarem. Por quê? Porque só em Israel tem o quê? 50 milhões de judeus. E espalhado pelo resto do mundo tem mais o quê? Uns 50? Dá 100 mil. 100 mil chega perto de 3 ou 4 bilhões de pessoas? Não, né? Então tá faltando a outra parte da família, não tá? Quem que são? As 10 tribos. E os cristãos não são a maior religião do mundo? Você tá entendendo, guerreiro? Quem que tá faltando? Todos os cristãos nascidos de novo, basicamente são descendentes de Israel, as 10 tribos, e não sabem. Por que você acha que você ouve o chamado do Mashiach? As ovelhas escutam a minha voz, e me ouvem ou me obedecem. Quando o Mashiach chama, você volta. Aleluia. Baruch Hashem Yahuwah. Você está entendendo? O nosso Elohim, ele fez essa promessa de que vocês serão 1000 vezes mais do que vocês sois hoje. 3 ou 4 milhões de pessoas, ou 3 ou 4 bilhões de pessoas nos dias de hoje são descendentes diretos de Israel. Mais da metade da população mundial.
E agora você já sabe quem que você é. Você é descendente das 10 tribos, assim que nem eu sou. Qual delas, Regis? Qualquer uma, não importa. Você pode ser enxertado também do mesmo jeito, mesmo se não for na oliveira, entende? Mas muito provavelmente, se você pegar a sua genealogia, aqui no Brasil aqui tem muito judeu, né? Ou você é descendente dos judeus, né? Ó, família Silva, Souza, que mais, né? Fernandes, Ferreira, né? Todos esses caras aí, de Jesus, todos esses caras aí, né? São tudo israelita. E você não sabia disso, né? Tem tanta família israelita aqui no Brasil que você não faz ideia. No Nordeste, então, você sabia que até os índios brasileiros têm sangue direto de Israel? Você vai lá na Pedra da Gávea, lá tem escrito Fenício. Foi na época de Salomão. O rei Tirão, junto com o rei Salomão, mandaram embarcação para cá. Tem escrito Fenício na Pedra da Gávea. Até os índios, guerreiros. Eles estavam aqui mandando buscar o ouro de Ofir, o ouro vermelho, né? Rio Solimões. Você acha mesmo que foi os jesuítas que deram o nome do Rio Solimões ou foram os índios? Para homenagear quem? Salomão. Você sabia que lá nos Estados Unidos, lá na tribo Cherokee, acharam uma tal da Pedra do Sol que estava escrito os 10 mandamentos em hebraico? Numa tribo indígena. E tem um homem desenhado, tipo assim, como se ele estivesse na frente da Arca da Aliança, representando Moisés. Até os índios, cara, americanos aqui, são descendentes direto de Israel. Os caras vieram fazer teste de DNA e descobriram. Será que aquela promessa que o Criador fez, eu vou espalhar vocês pelas nações, será que ele estava brincando? Eu acho que não, né? E agora você começa a acreditar, né? Você faz parte das 10 tribos. Aleluia. Chega pra cá, meu irmão, vamos estudar com a gente. Se você colocar essa mensagem no seu coração, nunca mais você vai ser enganado por ninguém dentro das igrejas. Nunca mais. Porque se você aprender a colocar as duas casas de Israel restaurada em todas as passagens, em todos os versículos, ninguém mais te engana. Essa é a chavinha para você entrar e você sair qualquer passagem. Tá, ó. Se você quiser ler depois, ó, tem um monte, ó. Tem Efésios 2, do 11 ao 16. Tem Oséias 14, do 6 ao 9. Apocalipse eu já falei. Ezequiel 36 eu já falei. Jeremias já falei. Deuteronômio eu já falei. Deixa eu pegar outro caderno aqui. Rapidinho. Pra vocês verem. Mas tem só mais um pouquinho. Quer ver, ó? Ó, vamos lá. Gênesis 15, de 1 ao 6. Gênesis 12, 1, 2 e 3. João 3,16. Efésios 2,8. Gênesis 17, versículo 4 ao 5. Gênesis 22 inteiro. Gênesis 24 ao 60. Gênesis 26, versículo 4. Apocalipse 22. Gênesis 28, versículo 3. Gênesis 35, Gênesis 48 e 49. Oséias 1. Oséias inteiro só fala das duas casas de Israel. 1 Pedro 2, 9 e 10. Romanos 10, 19. Romanos 9. Aí eu não sei se é. Romanos 9, 24, 25, 26. João 21. Fala sobre a rematria.
Oséias, capítulo 2 inteiro. Mateus 15, 24, da mulher cananita, né? Yohanan 10, 10 e 11, capítulo 10, capítulo 11. Ezequiel 36, Mateus 15, 24, Atos 15, versículo 14 e 17. Tiago citando Amós. Amós 9, versículo 9, Isaías 11, 13. Atos 1, 6, Gálatas 6, 16, Mateus 16, do 16 ao 18, Isaías 56, 7, Atos 7, 37, Deuteronômio 18, 18, Mateus 24, 14, Mateus 12, 25, inteiro, do 12, do 25, Lucas 24, do 17 em diante, Jeremias 22, Jeremias 23, e é isso, tem um monte. Se for falar isso daí, a gente vai ficar falando. Por quê? Porque está escrito na Bíblia inteira. Torá inteira está prefigurando as duas casas de Israel. Né? Os profetas, quais profetas falaram da restauração das duas casas de Israel? Todos eles. O Mashiach falava com relação à restauração das duas casas de Israel em parábolas o tempo todo. Tá? O que mais? Os apóstolos falavam com relação à restauração das duas casas de Israel o tempo todo, só que você precisa aprender a estudar. Caso contrário, né, a gente está aqui para ensinar, né? Mas senão você vai ficar passando perrengue aí, sozinho, tá? Vem aprender a estudar aí com nós aí, tá bom? Shalom, shalom, que Yahweh abençoe todos vocês em nome do Mashiach Yahushua. Baruch Rabaya Yahuwah Eloheinu Melech Haolam. Shem Yahushua Mashiach. O Sar Shalom, né? O príncipe da paz. Né? O Abiad, né? Não é pai da eternidade, não, tá? É testemunha do pai. O pai só tem uma testemunha, que é o filho. Os testemunhos de Jeová falam que eles são testemunhas de Jeová. Não tem, não. É só o filho que é testemunha do pai. Vocês colocaram até o nome errado na porta da congregação dos 6, bicho. Que o pai só tem uma testemunha, que é o filho. Não é o 6, não. Bom, é isso aí. Shalom, shalom. Que Yahweh abençoe todos vocês. Em nome de Mashiach Yahushua. Lá, Tov. Já tá de madrugada. Preciso dormir, que amanhã é Shabbat. Preciso estudar de novo. Shalom, shalom.